Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por mais esse dia que nós estamos na Tua presença. E Pai, em nome de Jesus, mais essa reunião, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar presente. Nós convidamos aí o Pai, o Filho, o Teu Espírito Santo para estar aqui. Já pedindo, Senhor, Pai, que o Senhor venha acampar os Seus anjos nesse lugar, que o Senhor venha preparar o coração de cada pessoa, Pai, para receber a Sua palavra. Pedindo, Senhor, que o Senhor fique à vontade entre nós. E eu me coloco em Tuas mãos como um instrumento para ser usado por Ti. E peço, Senhor, que o Senhor possa falar a cada coração, Pai. Fique à vontade entre nós. Tome essa reunião com o Teu Espírito Santo, Pai. E tudo isso é para a Sua glória em nome de Jesus. E eu desde já, meu Deus, eu uso o poder e a autoridade que o Senhor me deu. E eu paraliso a ação de Satanás. E em nome de Jesus eu amarro ele e exijo que em nome de Jesus Cristo saia desse lugar em nome de Jesus. E você, demônio, você está proibido em nome de Jesus Cristo de tentar impedir essas pessoas de ouvir a palavra. Eu exijo a tua saída em nome de Jesus. Pai, eu em nome de Jesus, eu estou entregando essa reunião na direção do Teu Espírito Santo. É Ele que vai dirigir. E o Senhor envia a Sua palavra em nome de Jesus. E graças a Deus, Senhor, ajuda cada um a entender em nome de Jesus. E graças a Deus. Glória a Deus. Pessoal, podem sentar. Fique à vontade, sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos aí. Eu sempre costumo falar aqui, pessoal, que o Evangelho de Cristo, ele é boas novas de salvação. Ele não é péssima notícia, é boas novas. O Evangelho que eu conheci de Jesus, ele me libertou, pessoal, me tirou lá do fundo do poço. Entendeu? Eu era uma pessoa lá presa nos vícios, nas drogas e outras coisas mais. Só Deus sabe como é que era a minha vida. Era eu e meu marido. A gente sofria. Entendeu? Passou muita luta. Só que conforme nós fomos ouvindo a palavra, Jesus foi entrando e foi mudando tudo. Às vezes, quando nós não temos a palavra, nós passamos muitos anos sofrendo, porque eu passei, até eu começar a ouvir a palavra, que luta, era vício, era uma situação financeira péssima, e outras coisas, fora a minha família, né? Hoje eu vejo assim a minha família é um milagre, sabia? Estou falando minha família, não é só meus filhos não, meus parentes. Porque o tanto de gente da minha família que já foi liberta de vícios e outras coisas mais. E hoje eu vejo eles falando de Jesus, eu acho isso tão bonito. Pessoas da minha família que eu jamais imaginava que eu ia ouvir eles falando de Jesus, eu ouço eles falando de Jesus. Entendeu? Isso é muito bonito. E o Evangelho de Cristo, ele é boas novas de salvação. Às vezes a pessoa chega num ponto da vida dela que ela acha que a vida dela não tem mais jeito. Mas aí para mim não tem mais jeito não. Já era. Você não vê uma expectativa, você não vê uma mudança, você não vê uma direção, uma saída para você sair dali. E o Evangelho de Cristo é essa saída. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o único Filho dele unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas isso aí que Jesus fez foi por toda a humanidade, por toda. Jesus Cristo, ele não faz acepções de pessoa, de que cor você é, de que raça você é, que língua você é, de que nação você é, se você é rico, se você é pobre. Jesus não quer saber disso não, gente. Jesus ama todos. Sim ou não? Se fosse assim, Jesus não ia me amar. Eu não tinha nada, drogado, no fundo do poço, sem um centavo no bolso. Se fosse assim, Jesus não ia me amar. Entendeu? Jesus não quer saber a sua religião, o que você tem, o que você não tem. Jesus não quer saber nada disso não. A vontade de Deus é salvar a todos. Você já viu isso na Bíblia? Que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. E seja lá qual for a situação, Deus, ele tem a saída. Ele tem, não há nada impossível para Deus. Mas nós temos que concordar com ele, nós temos que aceitar a saída de Deus. Entendeu? Porque, por exemplo, eu quando vivia lá naquele negócio de droga, aquele mundo lá, o problema do meu sofrimento todinho era eu mesmo. Porque às vezes a pessoa vinha me evangelizar, eu não queria ir na igreja. A pessoa vinha falar de Jesus para mim, eu não queria saber de Jesus. Então eu que causava meu sofrimento. Porque o único que podia me libertar era ele. E eu não queria saber. Eu lembro que às vezes eu estava bebendo, doidona nas barracas, jogando sinuca. Às vezes o negócio assim, dia de sábado cheio. Gente, eu lembro disso até hoje. Às vezes chegava a gente lá dentro, passava por todo mundo e ia direto em mim me evangelizar. Você quer aquele folhetinho? Às vezes eu jogando sinuca lá, o pessoal ia certinho em mim. Olha, tal, começava a falar de Jesus para mim. Eu, tá. O cara virava as costas, jogava para amassar um papelzinho e jogava fora. Eu não queria resolver de igreja. Entendeu? Era uma luta para mim numa igreja, irmão. Parecia que, sei lá, quando eu entrava numa igreja, parecia que tinha um negócio em mim. Eu não conseguia ficar sentada na igreja. Me dava uma agonia, eu ficava, esse pastor fala. Eu saía no meio do culto. Eu não conseguia ouvir. Então, o problema era eu. Se eu tivesse me aproximado antes, tivesse tido um pouquinho de força para me aproximar antes e ouvir, a minha história tinha mudado antes, mas eu demorei muito. Graças a Deus que não foi tarde demais também, né? Porque pelo menos eu vi. As ovelhinhas assim que tu joga a corda, sai arrastando, bem arrastada, vai ver. Mas graças a Deus não foi tarde demais. Mas o problema é que eu era meio turrônica. Eu achava que eu sabia o que estava fazendo. E outra coisa, eu não gostava que ninguém se metesse na minha vida. Ninguém. Para mim, eu era dona da razão. Eu sabia o que eu estava fazendo. E quando as pessoas às vezes vinham se meter, o problema é meu. Eu não bebo o seu dinheiro, não preciso de você para nada. Você está entendendo? Eu não aceitava muito conselho. Eu não aceitava conselho de ninguém. Aí eu ficava naquela, mas eu fiquei muitos anos assim. Depois, quando eu comecei a ouvir a palavra, eu falei, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha ouvido antes. Porque começou a mudar a minha vida. Quando eu comecei a ouvir, começou a mudar. Por quê? Primeiro que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Segundo, que Jesus é verbo. Ele disse lá no livro de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E eu, na minha mente, eu fazia tanta coisa errada que eu achava que Jesus estava bravo comigo. Eu nem vou na igreja, Jesus não quer nem saber de mim. Na minha mente, Jesus não ia nunca querer saber de mim. Eu não me aproximava porque eu achava que, para mim, eu era um caso perdido. Você está entendendo? Eu achava que eu já errei tanto que Jesus não ia nem querer olhar para mim. Mas, pessoal, preste bem atenção. A palavra de Deus diz que aqueles que são curados, eles não precisam de médico. Jesus não veio para aqueles que já estão curados no caminho certo, santo, salvo, não. Ele veio buscar os pecadores.
aqueles que haviam se perdido. Eu não sabia, mas Jesus tinha vindo para mim. Eu não sabia. Para mim, não, eu sou tão pecador, Jesus não quer nem saber de mim. Mas é justamente eu que ele queria saber. Às vezes tem pessoas que pensam assim, mas eu sou tão errado. Porque a pessoa costuma todo mundo dizer que você está errado. Porque, por exemplo, quando eu estava no mundo das drogas, todo mundo me criticava. Isso é alcoólatra, isso é cachaceira, isso é drogado, isso não tem mais jeito. Acabou que eu comecei a pensar que Jesus ia pensar isso de mim, mas Jesus é diferente, pessoal. Jesus é diferente. Jesus não é aquele que veio para te condenar, para te destruir. Ele quer salvar você. É diferente. Você está entendendo? Isso para ele não é problema, porque ele pode libertar você. O negócio, o problema para Jesus é quando eu não quero, eu crio uma barreira, mas se eu abrir o meu coração para ele pode me libertar. E eu, muitas das vezes, eu não me aproximava, porque eu achava assim, que Jesus era igual aos outros. Jesus estava chateado comigo, entendeu? Tudo que eu estava fazendo. Eu era tão suja que Jesus não ia querer nem olhar para a minha cara, eu imaginava desse jeito. E perdi muito tempo, porque eu imaginava errado. Eu imaginava muito errado. Porque depois eu comecei a conhecer a Bíblia. Lembra do Zaqueu? Que era um homem que todo mundo odiava, todo mundo achava que ele era pecador, até julgou Jesus, né? Seu mestre entra para comer na casa de pecadores. Mas é justamente ali, por isso que Jesus foi ali. E Jesus falou, né? Eu vim para buscar o que havia se perdido. Jesus pregou para Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus. Quando você recebe Jesus, a sua vida muda. Não é que você vai ter que se mudar todinha sozinha, não, porque você confiou nele, ele vai mudar a sua história. Entendeu? É diferente. Aí fui devagarinho, porque a gente, às vezes, a gente vem lá do mundo, a gente vem bem machucado, sabia? A gente vem machucado, aí sabe como é que a gente vem? A gente vem se defendendo de tudo. A gente acha que tudo que vai se aproximar da gente é pro nosso mal, vai atacar a gente. Mas aí, aos pouquinhos, Jesus foi me mostrando, não, calma, não vou te atacar não, sou diferente, estou aqui para te ajudar. E aí fui começando a confiar em Jesus, fui começando a ver, né, poxa, acho que eu encontrei alguém que eu posso confiar, mesmo de verdade. E Jesus foi fazendo a obra na minha vida, ele me libertou daquilo tudo, de vício, aquela coisa toda, entendeu? Hoje eu estou aqui. Então Jesus, ele quer restaurar, ele não veio para destruir as almas, ele veio para salvar. Mas a gente precisa entender e concordar com o que ele está falando. Vamos lá no livro de Amós. Acho que eu já li um dia desse livro aqui, mas vamos lá de novo, para você entender. Aí você pensa que acabou tudo, não tem mais. Nada, irmão. Nada. Com Jesus, o Lázaro que estava morto 4 dias. Você ia achar o quê? Uma pessoa que estava morta 4 dias? Acabou, né? Já entrou até em decomposição. Mas Jesus trouxe o Lázaro de volta à vida. Ele restaurou a vida de Lázaro. Sim ou não? Ele pode restaurar a sua vida, que você acha que acabou tudo, mas não acabou. Você ainda está vivo, você ainda está respirando, você ainda tem condições de dar a volta por cima. De passar lá onde você foi tão pisado, tão humilhado, você passar lá sorrindo. Sim, entendeu? Mas isso não é possível. Para você não é possível, mas com Jesus é. Glória a Deus. Porque para Deus, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis. Amém? Glória a Deus. Lá no livro de Amós, olha o que está escrito. Entender com essa Bíblia aqui, porque... Gente, ontem choveu muito, não choveu? Gente, misericórdia, choveu bastante. Ó. Lá no livro de Amós 3, Amós 3, versículo 3, acharam aí? Amém. Sim ou não? Amém. Olha o que está escrito aí, ó.
Ele está dizendo aqui, ó, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você acha que pode andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Fala a verdade. Não tem como você andar. Você não tem como andar com uma pessoa se não estiver de acordo. Vamos supor um exemplo. Eu converso com a Ângela. Ângela, vamos lá em Miguel Couto, fazer um lanche lá. E a Ângela, não, eu prefiro o lanche de Nova Iguaçu. Aí eu, não, mas eu prefiro de Miguel Couto. Uma das duas vai ter que abrir mão, para a gente ir junto, senão vai ter que ir separado, cada um do seu lado. Então, para nós andarmos juntos, nós temos que concordar, sim ou não. Ou eu concordo com ela para ir para Nova Iguaçu, ou ela concorda comigo para ir para Miguel Couto. Assim é Deus. Para a gente andar junto com Deus, nós temos que concordar com o que Deus fala. Pastor, o que Deus fala para mim? Ele fala através da palavra. Aquilo que Ele está falando para você, através da palavra, é para a gente concordar com Ele. Tem coisas que às vezes nós não concordamos. Quer ver? O Isaías 53, versículo 4, está escrito assim, que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E Ele levou sobre si. E pelas suas feridas nós já fomos. Jesus está falando que levou as nossas doenças. Mas a gente fala que não, que a gente está doente. Então, eu não estou concordando com Jesus. Jesus falou uma coisa, eu estou falando outra. Jesus disse que eu fui sarado, eu estou falando que eu estou doente. Pastora, e daí? Que eu vou te explicar uma coisa. Se você soubesse o poder que tem isso aqui, a sua confissão. Mesmo se você não estiver doente, se você falar que está doente, você vai passar a estar doente. Porque a morte, a vida está no poder da língua. Tudo que nós falamos acontece. Às vezes tem pessoas que estão com a vida no fundo do poço, porque ela mesma amaldiçoou a vida dela. Eu sou uma porcaria, não tenho nada, sou mendigo, eu sou doente. Então tudo isso que você está falando vem sobre a sua própria vida. Por quê? Deixa eu te explicar. Deus, Ele criou o mundo falando. Sim ou não? Haja luz. Houve luz. Haja um firmamento. Houve um firmamento. Tudo que você está vendo aqui, antes de ter sido feito, foi falado. Deus falou. Haja os animais, haja não sei o que, tudo. Nós fomos criados, tudo que você vê foi criado falando, sim ou não? Então, Ele trouxe à existência aquilo que não existia, falando. Porque quando Ele falou haja luz, não existia luz na terra. A terra, no princípio, era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, não havia luz. Só que Deus queria que houvesse o quê? Luz. Então Ele profetizou sobre a luz. Haja luz. Houve luz. Então tudo Deus criou falando. Agora preste bem atenção. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou imagem e semelhança dele. Pastor, mas como assim? Um é loirinho, outro é moreninho, um é baixinho, outro é alto. Como é que a gente parece com Deus? Deus não é carne. Deus é espírito. E nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito, moramos num corpo e possuímos uma alma. Então não é no seu corpo, mas no seu espírito você é parecido com Deus. Então, você e eu, vocês estão prestando atenção direitinho? Presta atenção para vocês aprenderem. Você e eu, nós somos parecidos com Deus em espírito. As nossas palavras, ela tem poder. Assim como Deus criou as coisas falando, nós podemos criar as coisas falando. Eu posso criar uma doença em mim. Sabia? Eu estou doente. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você está criando aquela doença em você. Pelo que você está falando.
Aquela doença, você está chamando a existência aquela doença. Ou outras coisas mais. Ah, mas eu não tenho jeito, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou isso, só que você está chamando a miséria, você está chamando o fracasso para a sua vida. Ninguém gosta de mim, você está chamando, está atraindo isso tudo para cima de você. Ai, pastor, o que eu tenho que fazer? Parar de falar essas coisas e concordar com Deus. Você tem que falar o que Deus fala. E o que Deus fala? Que você já foi curado. Mesmo que você esteja sendo atacado por um espírito de enfermidade, possa ser que está te atacando, todos os dias você acorda de manhã e profetiza o contrário, pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Aí o inimigo está dizendo que você é um miserável, que você vai morrer, você não profetiza isso. Não, em nome de Jesus eu sou mais que vencedor, eu vou vencer. Eu vou sair dessa situação, eu vou sair dessa luta. Você está entendendo? A minha vida vai mudar, você tem que falar coisas positivas. Ah, mas aí a minha vida não tem nada de positivo. Mas se você não falar, você não vai trazer a existência positiva. Estão entendendo? Sim ou não? Você primeiro, você confessa, para depois acontecer. Se você confessar a derrota, vai acontecer a derrota. Se você confessar a coisa boa, vai acontecer a coisa boa. A pastor não consigo entender direito. Então a gente vai para um estudo mais profundo disso. Vamos lá para o livro de Ezequiel. Você vai entender melhor agora. Se não, você fica falando um montão de coisa negativa, o troço não acontece. Só dá coisa ruim na tua vida. Mas você mesmo está falando isso, né? Você que está fazendo isso que você está falando. Sim ou não? Ah, mas meu marido não se converte. Não, para de ficar falando isso. Não, pastor, nós só não está entendendo. Eu sei que muitas pessoas já se converteu, mas ele não. Poxa, parabéns, alguém que conseguiu ser mais do que Deus. Como é que é o nome do felizardo? Porque os caras não se convertem, ele é o quê? Ele é mais do que Deus? Às vezes não se converte do jeito que você fala, você fica amaldiçoando o cara. Não, isso aí não tem jeito, tá entendendo? O cara vai cada vez piorar mais, irmão. Não. Você está amaldiçoando. Viu que Jesus amaldiçoou aquela figueira? O que aconteceu com a figueira? Se secou. Se você amaldiçoar seu casamento, vai se secar. Se amaldiçoar sua prosperidade, vai se secar. Se você amaldiçoar sua saúde, vai se secar. Você que está fazendo isso. E Jesus ainda falou, né? Tudo que você disser vai acontecer. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. A palavra ela pode levantar você, como pode derrubar também. Depende do que você fala, tem que vigiar muito. Então, lá no livro de Ezequiel, vamos lá. Ezequiel. Já acharam aí? Eu não sei também. Ezequiel. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Dona Isabel. Tudo bom? Deitada. Antes tarde do que nunca, Dona Maria. Ezequiel 13. Gente, preste atenção nisso aqui. Que Jesus, o ensinamento de Jesus, você precisa entender isso. Jesus quer ajudar você a se levantar. É isso que ele mas aí eu estou caído. Está caído, Jesus não quer. Não é porque você está caído que Deus quer que você continue caído. Jesus quer que você se levante. Jesus quer te levantar, quer te ajudar a você vencer. Você precisa ouvir e entender o que ele está falando. Glória a Deus. Então vamos lá, no Ezequiel 13. Preste atenção, abre seu coração para você entender isso aqui. Olha o que está escrito aí, ó. E veio a
Aí, Deus, ele fala através da palavra dele. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. A gente não vai lá não, no Hebreu não, tá? Fica no Ezequiel isso, eu estou dando uma referência aqui. Está escrito lá que, nesses últimos dias, Deus nos fala pelo Filho. Quando você vem na igreja, o pastor está lá pregando, Deus está usando o pastor para falar com você. Entendeu? Ele conhece as suas necessidades, ele conhece a sua vida, ele sabe o que você tem passado, e ele querendo ajudar você, ele traz você até a igreja, porque às vezes você pensa assim, não, mas eu que vim porque eu quis. Não. A palavra de Deus diz que todo mundo que vem na igreja, o Espírito Santo que trouxe a pessoa. Você está pensando que foi você que veio, não. Jesus trouxe você aqui porque Ele queria falar com você, entendeu? Então, Deus vai falar através da palavra. Hoje você está sentadinho aí, não está? Então está indo a você a palavra do Senhor, igual foi Ezequiel. A palavra do Senhor está indo até você. Você não está ouvindo a palavra? Então ela está indo até você. Entendeu? Então ele disse assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, não, esse aqui não, gente, peraí, isso aqui é outra coisa, estou lá no lugar errado, o comecinho é bem parecido, mas não é não, é 37, gente. É esse aqui, 37. Glória a Deus. E começa assim mesmo. Veja isso aí. Veio a mim a mão do Senhor. Jesus. Ele está dizendo assim. E veio sobre mim a mão do Senhor. Não é isso? E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Não é isso? E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso, sobre a face do vale estava sequíssimo. Esse homem, ele estava andando no meio de um vale de ossos secos, mas era muito osso, estava tudo seco. Pastor, o que é isso? De repente é a pessoa que você olha para a sua vida em volta, você não vê nada, uma esperança, nada. Parece que tudo se secou na sua vida. Parece que se secou a sua esperança, secou casamento, secou prosperidade, não tem? Eu já vivi isso, gente. De você olhar em redor da sua vida, você não vê uma esperança. Você vê tudo destruído, tudo acabado, você vê como é que eu vou sair daqui? Eu já estive assim. Chegou uma época, quando eu comecei a ir para a igreja, foi difícil eu acreditar que Deus ia mudar a minha vida, porque eu olhava assim, poxa, minha vida toda destruída. Eu não tinha uma esperança. Meu casamento estava acabado. Prosperidade acabada. Gente, minha família destruída. Então eu não via, sabe, uma expectativa, eu não via uma esperança de mudança. E esse homem aqui, ele estava no meio de um vale dos ossos secos, não tinha nada, estava tudo seco. É quando você não vê uma saída, quando você se secou tudo na tua vida. Mas, presta bem atenção no que Deus fez com ele, olha só. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, não é isso? E estava sequíssimo. Ele me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. É a mesma coisa assim, às vezes Deus pergunta a você, você acha que sua vida pode mudar? Você acha que Jesus pode restaurar o seu casamento? Você acha que Jesus pode mudar a sua vida? Você acha que Jesus pode mudar aquilo que já se secou na sua vida? Talvez você fale, mas eu acho que não. Você está achando errado, você não conhece
Porque para Deus todas as coisas é possível, pessoal. Aí sabe o que Deus mandou ele fazer? Presta bem atenção. Ele disse assim, ó. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Às vezes Deus manda você profetizar sobre a sua vida. Porque se ele estava vendo um montão de ossos secos, sabe qual é às vezes a nossa reação? Nós temos a mania de profetizar o que a gente está vendo. Se você abre sua geladeira lá, você não tem nada para comer, você começa a profetizar a miséria. Deus que me perdoe, eu sou pobre, eu sou miserável. Você profetiza o que você está vendo. Não é isso? Mas aí se você profetizar aquilo ali, aí o que vai acontecer? Vai aí. Mas você profetiza, eu estou doente, eu estou mal. Que é aqui que o exame diz. Aí você começa a profetizar coisa negativa. Deus mandou ele profetizar sobre aqueles ossos. Não o que ele estava vendo, mas o que Deus queria fazer através de Ezequiel com aqueles ossos, fazer acontecer. A nossa bênção, primeiro a gente tem que profetizar positivo para aquilo começar a acontecer na nossa vida. Porque a sua profecia vai trazer à existência aquela bênção. Então ele falou assim, tu sabe, Senhor, porque vai ver que ele achava, como é que os ossos sequíssimos vai viver? Aí você pensa assim, mas como é que a minha vida vai mudar do jeito que eu estou? Fundo do poço. Mas irmão, Deus é Ele que vai fazer acontecer. Ele só quer que você creia, que você profetiza. Quem vai mudar a situação é Deus, não é você. Só que você tem que crer e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua saúde. No nome de Jesus eu profetizo que pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. E quando você profetiza, há uma resposta do céu na sua vida. O poder de Deus entra em ação para fazer o que você profetizou. Mas se eu profetizar também a derrota, aí o inimigo vem para fazer o mal acontecer também na sua vida. Aí Deus falou para ele, profetiza sobre esses ossos, né? A mesma coisa Deus está falando para você, profetiza sobre essa doença, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua vida, profetiza que você vai dar a volta por cima. Em nome de Jesus eu vou vencer, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Porque o que ele estava vendo era o que, pessoal? Vamos ver se vocês estão entendendo. Um montão de ossos secos. Entendeu? Aí o que aconteceu? Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, não é isso? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Talvez no Ezequiel estava difícil para ele acreditar que isso ia acontecer. Você acreditaria? Não vou botar um vale não, gente. Vou botar um esqueleto só. Se tivesse um esqueleto ali seco, e Deus falasse para você, profetiza sobre esse esqueleto aí, que vai nascer carne, pele, você ia acreditar que o esqueleto ia levantar? Fala a verdade. Mas, irmão, isso é um poder de Deus. Esse poder aqui, ele não existia, ele continua existindo. Porque Deus, ele é o mesmo, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes você nunca viu um esqueleto se levantar e viver. Mas quantas pessoas estavam mortos nos pecados, nos vícios, outras coisas mais, e a pessoa hoje está vivendo com Cristo, está liberta. Eu, por exemplo, eu fui uma delas.
E se você visse o jeito que eu andava, drogava, com a minha vida no fundo do poço, perdida lá atrás, ninguém diria que hoje eu seria a pessoa que eu sou. E outras pessoas, como a Ângela ali, né? Vendo a Ângela sentadinha aí, quem diria lá como a Ângela andava, tadinha, como ela, se aquela hoje ia ser assim. É a outra também que saiu do fundo do poço. Vamos poder dizer que reviveu das cinzas. Hã? Você está entendendo? Como que não existe? Existe o poder de Deus para restaurar a sua vida, para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua família, para restaurar seus sonhos. Isso existe. Você só precisa acreditar, pessoal. Sabe por quê? Tem pessoas que já apanhou tanto da vida que a pessoa não acredita mais. Foi só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Aí ela não acredita que existe uma coisa boa. Mas Jesus é uma coisa boa. Existe. Existe um Senhor que salva, que liberta, que cura. Gente, às vezes, eu estou orando, quando eu lembro do meu passado, muitas das vezes eu choro. Eu falo, meu Deus, naquela época eu jamais imaginava que hoje eu estaria aqui. Liberta na sua presença, sendo cuidadinha pelo Senhor. Hã? Você está entendendo? Assim como hoje tem pessoas sofrendo, que elas jamais imaginam, às vezes, talvez, o futuro que Deus quer para ela, coisa boa, não é ruim. Deus, ele falou assim, eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de paz, para te dar um bom futuro, não é uma coisa ruim. Mas tem muita gente hoje que já sofreu tanto, já apanhou tanto da vida, que a pessoa nem está conseguindo acreditar mais, tadinha. Ela acha que aquilo ali não vai mudar. Não, eu acho que cada um nasceu para sofrer um pouquinho, irmão. Jesus sofreu já no seu lugar. Você está entendendo? Ele chamou você para ter uma vida de paz. Não é que depois que você vai se converter, que for liberto de tudo, você não vai ser tentado, vai ser perseguido. Não é isso não. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que lutar, tá? Porque o bichinho vai querer arrastar você de volta, mas você alicerçado na palavra, ele não vai conseguir mais tirar você de Jesus. E a palavra diz que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E é amor, pessoal. Nada poderá nos separar do amor, nem ódio, não. Jesus não te odeia, não, ele te ama. É diferente. Às vezes a gente está tão acostumado com ódio que a gente nem acha que vai ter, nem acha que vai ser amado lá, né? Eu, quando vim do mundo, eu vim assim. Eu vim tão odiado que eu nem imaginava que existia alguém que me amasse. Você sabia que isso foi uma das maiores coisas que me atraiu em Jesus? Quando eu conheci Jesus, uma das maiores coisas que mais me atraiu em Jesus foi o amor dele. Eu falei, Deus, eu fiz tanta coisa errada no mundo. O Senhor ainda me ama assim mesmo. O Senhor não me julga, o Senhor não quer me destruir, o Senhor quer me ajudar. Enquanto todo mundo está com as pedras na mão, o Senhor está querendo me ajudar. Lembra da mulher da mulher adulta? Todo mundo queria apedrejar aquela mulher. E Jesus falou assim, ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí depois ele disse, mulher, cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz, não peques nada. Eu fiquei assim, maravilhada com o amor de Cristo, né? Tanta coisa que eu fiz, tanto lugar que eu passei, como que eu rejeitei tanto Jesus, mesmo assim ele não desistiu de mim. Talvez você possa pensar assim, mas Deus já desistiu de mim. Se Deus desistisse de você, você não estaria aqui hoje ouvindo essa palavra assim? Não estaria. Cada dia que você acorda de manhã respirando é porque Deus não desistiu de você.
Porque Ele ainda te dá o fôlego da vida. Entendeu? Sim ou não? É uma chance que Deus está te dando. Então, vamos voltar lá. E vivereis, né? E sabereis que eu sou o Senhor. Por que Ele está falando aqui? E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Porque quando Deus muda a sua história, você vai entender. Poxa, Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele mudou a história. Glória a Deus. Aí Ele disse assim, ó. Então profetizei como me deu ordem. Ele obedeceu a Deus. Lembra que a gente leu lá no começo? Como andaram dois juntos? Ele concordou com Deus. Deus mandou ele profetizar. O que ele fez? Ele profetizou. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que concordar com Deus. Não, Deus está mandando eu parar de falar errado. Eu vou parar de falar errado. Aqui para frente eu vou começar a profetizar coisa boa na minha vida. Hã? Sim ou não? Ele concordou. Então eu profetizei como me deu ordem. E houve um ruído. Quando ele começou a profetizar, começou um barulho lá. A sua profecia, a sua obediência começa a mover o sobrenatural. Estava tudo quieto. Quando ele começou a profetizar, já começou um barulho esquisito lá. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço e os ossos se agitaram, cada osso com o seu osso. As coisas começaram a voltar para o lugar. Preste atenção, pessoal. Cada osso voltou para o seu próprio osso. Não tinha assim, o braço do Bernardino voltou para o braço do Getúlio. Não. Os ossos, cada um voltou para o seu próprio corpo. Sabe o que significa isso? Quando você começa a concordar com Deus, quando você começa a profetizar, as coisas vão voltar para o seu devido lugar. Tudo aquilo que está errado, está de cabeça para baixo, está tudo bagunçado na sua vida, vai voltar tudo para o seu devido lugar. Deus começou a ajeitar tudo. Cada ossinho voltou para o seu corpo certo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando você concorda com Deus, que você profetiza, Deus vai começar a acertar tudo que estava errado na sua vida. Cada coisinha vai voltar para o seu devido lugar. Os ossos se juntaram, o osso e cada osso. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai fazer a cabeça de um e para o corpo de outro. Não. Deus começou a acertar tudo certinho. Pensa você que você se aproximando de Deus, sua vida vai continuar uma bagunça. Não vai. Deus vai começar a acertar tudo. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram o quê? Nervos sobre eles. E cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, por cima, né? Mas não havia nele espírito. Aconteceu certinho como Deus falou. Veio carne, veio pele. Preste atenção. Como é que as coisas acontecem certinho como você profetiza? Se ele tivesse profetizado que veio a carne, mas não profetizasse a pele, como é que o corpo ia ficar no espírito? Imagina um corpo sem pele. Ia ficar estranho, não ia? Mas ele profetizou certinho. Na hora de profetizar, profetiza certo. Senhor, profetiza que Deus vai me dar um marido. Aí te dá um marido brigando, um marido que te bate. Mas não é isso que eu pedi, não. Você também não profetizou como você queria um marido. Você profetizou que queria um marido. Profetiza as coisas certinho. Senhor, me dá um sapato. Número 37. Fala assim, Senhor, eu quero sapato. Eu vou te dar uma bolsa de sapato. E um deles cabe por você. Não? Você, poxa, que pena, o sapato tudo bonito, mas não come um no meu pé. Porque você profetizou, mas não profetizou os detalhes. Entendeu? Já aconteceu isso, tá? Uma vez eu estava pensando no sapato, eu dei uma bolsa de sapato.
Cada um mais lindo que o outro. Um era pequeno, o outro era grande demais. Nem coube no meu pé. Entendeu? Então, quando ele profetizou direitinho como Deus mandou. Ó, vai vir carne, vai vir pele. Profetizou direitinho. Na hora de profetizar, profetiza o negócio direitinho. Que vai acontecer, glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Só que não tinha espírito. Gente, já não era mais os ossos secos, agora era o corpo. Mas ainda estava faltando alguma coisa, porque ainda não tinha vida ali. Aí, o que Deus fez? Vamos lá. Ele disse assim, ó. Lá no 9. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem. Diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 cantos, dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E puseram-se em pé, um exército em extremo. Quando ele profetizou, veio vida aqueles mortos. Às vezes você está pensando: pastor, não tem ninguém morto lá em casa. Irmão, mas às vezes a seu casamento, a sua prosperidade, a salvação da sua família, tem coisas que já morreram, sua esperança, sua fé. E Jesus quer que você profetiza sobre isso, tudo isso, para que ele traga de volta a vida. Para que ele levante você. Não levantou esse exército aqui? Ele quer levantar você que está caído. Só que muitas das vezes nós falamos coisas que você está derrubando você mesmo com as suas palavras. Entendeu? Ele quer levantar você, restaurar seu casamento, restaurar sua família, restaurar sua saúde. Gente, não é difícil você aceitar. É uma coisa boa. Deus quer fazer coisa boa, não ruim. Entendeu? Às vezes a gente é tão cabeça dura que a gente tem aquela resistência de se aproximar de Deus, como se Deus fosse um monstro. Deus não é um monstro, não. Deus é amor. Está lá no livro de Epístola de João. Deus é amor. Deus quer te ajudar. Porque isso aqui, ele destruiu esse pessoal ou levantou eles? Trouxe vida de novo. Trouxe vida, levantou, restaurou. O poder de Deus é para isso. Glória a Deus. Para restaurar a sua vida, seu casamento, estava morto, estava destruído, estava acabado. Então, ele disse assim, ó, vamos lá. Então, ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele falou assim: esses ossos aí são meu povo. Está todo mundo caído, todo mundo desanimado, todo mundo sofrendo, todo mundo doente. Não é isso? E ele disse assim, ó, são toda a casa de Israel. São toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos o quê? Cortados. Eu acabei de falar isso para você. Tem coisa na sua vida que você pensa que acabou. Já era, não tem mais jeito no meu casamento, na minha vida não tem mais jeito. Tem coisas que você pensa que já está acabado. Eles pensavam assim. Deus queria mostrar para aquele povo que não era o fim, pessoal. Que ele tem poder, que ele tinha poder para mudar a história do povo. Como Deus hoje quer mostrar para você que não é o seu fim. Que tem jeito para você, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para a sua família. Sim ou não? Porque de repente você está pensando que não tem mais jeito. Está igual o cara, está igual eles aqui. Não, chega. Esse casamento não tem mais jeito, esse filho não tem mais jeito, a minha prosperidade não tem mais jeito. Irmão, não.
aqui esse versículo, que é para entrar no seu coração. Presta bem atenção. Ele diz, então, me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos se secaram e pereceu, acabou a nossa esperança, não é isso? É quando você não tem mais esperança de nada. Pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Sabe o que Deus falou para eles? Presta atenção. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, eu trarei a terra de Israel. Ele usou lá o profeta para falar, para avisar o povo: eu vou abrir essa sepultura, eu vou tirar você dessa sepultura. Pastor, que sepultura é essa? Um lugar que você está, um problema que você está. Às vezes tem pessoa que está no buraco, não consigo sair daqui. Deus quer tirar você desse buraco. E por que sepultura? Porque às vezes é um caminho de morte. Às vezes Deus já te deu tanto livramento de morte, você fica, meu Deus, né? Não sei porque eu ainda estou aqui, porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Não se estaria mais aqui. Deus quer tirar você desse buraco, dessa situação, dessa luta que você está passando. Vocês estão entendendo direitinho a palavra? Deus mandou o profeta falar para eles: eu vou abrir esse sepultura de vocês, eu vou tirar vocês dessa vida. Mas a gente tem que crer em Deus. Que às vezes você olha, não, mas aqui no lugar que eu estou, não tem jeito, não tem jeito sim. E aí ele disse assim, eu e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele cumpre, pessoal. Deus é fiel, a gente pode até não ser, mas Deus é. E Ele disse assim, e vem a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, e seus companheiros, ajuntam um ao outro para que se unam, e se tornem um só na sua mão. Isso aqui, sabe o que acontece? Isso aqui também quer dizer o seguinte, irmão: Deus, Ele quer unir a sua família, sabia? Sabia que Deus, Ele não se alegra de ver as famílias tudo destruídas? Não. Deus quer que o casal seja unido, os filhos, homens, pais, homens, filhos. Foi assim que Jesus construiu a família. Deus não criou ninguém para ficar um odiando o outro, com raiva do outro. Pastor, por que isso acontece? Isso é um inimigo, pessoal. Às vezes nós não ouvimos a palavra, nós não sabemos como lidar com isso. Aí o marido não entra e joga o marido contra a esposa contra o marido. É ele que faz isso para desunir, para destruir o casal, destruir a família. Ele vem para roubar, matar e destruir. Às vezes quando você fala em destruição, você está pensando na bomba atômica, destruir tudo. Mas ele destrói também relacionamentos de casais. Ele destrói também relacionamentos de pai e filhos. De pessoas que se amam. Amizades. Ele destrói. Até amizades que é para o seu bem. Que o marido está vendo que aquela pessoa ali, você com amizade com aquela pessoa, você vai aprender muito, vai vencer na vida, ele já começa a querer te afastar até das amizades que é para o teu bem. Joga aquelas que é para te jogar para o buraco. Você está entendendo? Então, Deus, Ele falou assim: pega uma madeirinha
escreve lá pelo povo de Judá, escreve lá pelo povo lá de Efraim e junta essa madeirinha. Eu vou unir, junto os dois na sua mão. Aí ele disse assim, ó, vamos lá. Torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declarará que significa essas coisas, tu lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na tua mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntareis a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e eles se farão um só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre o que haveis escrito estarão na tua mão perante os olhos do povo. Deus falou, olha, fala com o povo, avisa-te que eu vou unir eles. Eu vou unir esse casal, porque às vezes a pessoa não sabe o que é e destrói o casamento, acaba, divorcia, acaba com o casamento, porque a pessoa não tem a sabedoria para buscar Deus, você não entende que aquilo é um espírito que está usando o marido ou usando a mulher, e se a pessoa buscar Deus, muda tudo. Ou um parente lá, tem espírito que usa até mãe e pai para amaldiçoar, sabia? Tem muitos filhos por aí sofrendo porque é amaldiçoado. Pai e a mãe vai amaldiçoando. Sim ou não? Hã? Vocês entenderam aqui? Eu acho que vocês entenderam o poder que tem uma profecia. Hã? Você entendeu o que é para você profetizar? Você pode profetizar coisas boas sobre a sua vida ou maldição. Então começa a profetizar coisa boa. Para de dizer que você é um lixo, que você não é ninguém, que você não presta. Para de falar essas coisas. Se você não prestasse, Jesus não tinha morrido por você. Por mim, Jesus não morreu. Morreu sim, ele morreu por toda a humanidade. Como é que ele não morreu por você? Você não faz parte da humanidade, sim ou não? Então ele morreu por você. Você não está entendendo? Para de ficar se achando nada. Você não é isso, não. Você é uma pessoa importante para Deus, gente. Você só tem que entender isso. De repente ninguém fala isso para você. Você só escuta derrota. Tem gente que desde pequenininho só escuta que ela não presta, que não presta, que não presta. Ela cresce pensando que não presta, mas você está tendo a informação lá no mundo errado. Não é isso que Deus está falando. Se você olhar para a Bíblia, não é isso que Deus acha de você. Você vai ver que Deus te ama e você é importante, porque Ele disse que Ele amou o mundo. Se Ele amou o mundo, Ele amou todos. Está no mundo. Então, para com essas profecias e começa a falar o negócio certo nessa partir de hoje. Nós vamos fazer uma oração cancelando tudo que a gente falou de errado, toda maldição. E aí você sai daqui falando direito, diferente. Eu vou conseguir, vai dar. Mesmo que o diabo te mostre lá tudo ao contrário, vai nada lá, como é que está a sua vida? Esquece o que ele está falando. Profetiza o que Deus está falando. O Ezequiel não ficou olhando para os ossos, olha lá, os ossos estão secos, como é que esse osso vai levantar? Não, ele fez o que Deus mandou. E quem fez os ossos se levantar foi Deus. A sua parte é crer e profetizar. Quem vai fazer acontecer é Deus. Profetiza sobre o seu casamento, começa a orar pelo seu casamento. Tem gente que não ora. Não, Deus já sabe o que eu preciso, mas Ele diz, todo aquele que pede, se eu não pedir, como é que eu vou receber? Você já pensou, eu ir lá na lanchonete, sentar lá, todo mundo está lanchando, eu sento lá, o garçom vem, me pergunta o que eu quero, eu não falo nada. Ele já sabe que eu estou sentada aqui, que eu vim comer alguma coisa. Irmão, eu vou ficar ali a noite toda, depois o garçom, cadê meu lanche? Ô senhora, a senhora já fez seu pedido? Não, então como é que ele vai fazer teu lanche? Você tem que chegar para a ligação, olha, eu quero isso, aí ele vai fazer. É todo aquele que pede, se não pedir nada, o cara não vai te dar nada. Entendeu? Então você tem que pedir a Deus, Senhor, eu preciso da sua ajuda, me ajuda no meu casamento,
E isso aí não dá, mas eu não sei falar com Deus. Irmão, ninguém sabe orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que ajuda. Você conversa com alguém? Vocês conversam com alguém? Sim ou não? Mas você não conversa com ninguém, não? Então, você vai conversar com Deus. Que diferença vai ter daí? A oração é uma conversa. Você chega lá no seu canto, pai, não Jesus. Pastora, mas eu tenho um jeito meio esquisito de falar, irmão, ele vai te entender. Ele não está interessado no teu jeito de falar. Ele está interessado no que você vai falar. Ele disse, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Vá lá do seu jeito. Deus, em nome de Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento, na minha prosperidade, eu preciso da tua ajuda e tal. Me ajuda a me aproximar um pouquinho mais do Senhor também e tal. E Ele vai te ajudar. É conversar, pessoal. É conversar, é abrir o seu coração. Senhor, está acontecendo isso e isso, não estou conseguindo sozinho. É isso. O Senhor falou, o pastor, ela vai dizer que o Senhor já me deu saúde, então não aceito isso, tiro isso da minha vida, e Ele vai te entender. Daqui a pouco você não vai sentir mais nada. Aí você, meu Deus, não é que é verdade mesmo? E é verdade mesmo. Verdade verdadeira. Glória a Deus. Amém? Gente, sábado que vem, a gente tem que fazer uma comemoração aqui na igreja do Dia das Crianças. A gente não fizemos no Dia das Crianças porque caiu na Santa Ceia. E aí, teve algumas pessoas aí que já fizeram umas ofertas. O João Vitor ofertou aí o pula-pula. A irmã Rosa ali ofertou o bolo. E não sei mais se alguém ofertou mais alguma coisa. Oi? A Aline ofertou cachorro-quente, né? E agora a gente está precisando do pessoal que puderem ajudar, você que puder, se você não puder, não tem problema. Ajudar no refrigerante e nos doces. A gente está querendo juntar umas caixinhas de doce para a gente fazer os saquinhos de doce para as crianças. Pastor, quantas caixas de doce? Aí é o que Deus botar no seu coração. Se você puder doar um pouco doce, puder doar um busto doce, eu sei que sente no seu coração. Glória a Deus. Aí Deus vai botar lá no seu coração, a gente vai ver se a gente ajuda e ajuda nos docinhos e nos refrigerantes. Glória a Deus. E sábado que vem a gente vai ter esse culto das crianças. É um culto, vai ter a palavra de Deus e tudo, mas aí vai ter a brincadeira, vai ter o pula-pula. Glória a Deus. E você que tem criança lá, seus vizinhos, Bernardina lá que tem meia dúzia de criança ou mais, convida para trazer as crianças. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Até os que estão em casa também pode orar comigo. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos e a sua vida, você já ouviu a palavra, a sua vida agora vai mudar, pessoal. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso. Uribi cantará, chuvanari, canamanalari, banachu, banarai, canananá. Pai, foi pregada aqui a sua palavra. Agora, Deus, eu peço, Senhor, que seja feita uma obra poderosa aqui do Teu Espírito Santo na vida dessas pessoas. Que assim, Pai, como Ezequias lá profetizou, e começou a haver um bonito, uma mudança. Aqueles ossos voltaram à vida. Oh Deus, saíram da sepultura. Assim eu creio que quando nós profetizarmos, coisas poderosas espirituais vão acontecer na vida dessa pessoa. Mas primeiro, Pai, nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, diante do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, para retirar todas as palavras de maldição, todas as palavras erradas que nós profetizamos sobre
as palavras contrárias de maldição que falamos desde quando nascemos até hoje. E que o Senhor perdoe todos os nossos pecados que nós cometemos durante toda a nossa vida. Por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente, Pai. E também perdoamos aqueles que um dia pecaram contra nós. Para a gente livrar essa pessoa, libertar. E agora sim, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou, juntamente com esse povo, profetizando sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu profetizo a restauração do casamento. Eu profetizo a união do casal. O amor, o carinho, a compreensão. Que cada dia o amor aumente mais. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, a união da família, dos filhos, dos parentes. Eu profetizo em nome de Jesus a prosperidade, a libertação de tudo que aprisiona essa pessoa, tudo que prende essa pessoa. E também eu profetizo a saúde sobre essa pessoa agora. Eu profetizo sobre a vida dessa pessoa, Pai. Que tudo que estava caído, tudo que estava destruído, o Senhor venha restaurar agora. Que tudo que estava dando errado, tudo que estava seco, tudo que estava morto, tudo que estava sendo destruído, Pai. Que seja restaurado agora, em nome de Jesus. Que a vida dessas pessoas venha mudar. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu estou paralisando a ação de Satanás. E eu uso o poder de Deus. E eu digo você que estava aprisionando essa pessoa, você que estava destruindo o casamento dessa pessoa, você que estava destruindo a prosperidade, você que estava destruindo a saúde, você que estava destruindo a fé, você que estava destruindo a família, estava destruindo a esperança dessa pessoa, vai embora agora. Você está destruindo a vida dessa pessoa. Sai agora, vai embora. Eu estou quebrando agora o teu poder em nome de Jesus. Eu estou mandando você sair. Eu estou ordenando que saia. Eu estou exigindo que saia. Vai embora. Toda a opressão do mal. Sai e não volta mais em nome de Jesus. Você que estava destruindo o casamento, estava atacando o casal, fazendo o casal brigar. Sai agora. Solta o marido, solta a esposa, vai embora. Sai em nome de Jesus. Ô Pai, agora sim, que o teu Espírito Santo sopre sobre a vida dessas pessoas, assim como o Senhor soprou sobre aquele vale dos ossos secos. Sopra agora o Espírito Santo de Deus. Começa a restaurar a vida dessa pessoa agora, Pai. Começa a restaurar a visão espiritual dessa pessoa, Espírito Santo. Começa a ajudar a enxergar a saída. Começa a fazer ela enxergar agora que vai ser tudo diferente. Vai ser tudo que vai mudar agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu Espírito Santo agora sopre sobre aqueles parentes. Que essa pessoa pensa que não tem mais jeito. Que essa pessoa pensa que não tem mudança. Sopra sobre aquele marido. Sopra sobre aquela esposa. Sopra sobre a prosperidade. Sopra sobre a saúde dessa pessoa. Vai agora, Espírito Santo de Deus. Vai levantando aqueles que
estão caídos, vai fortalecendo aqueles que estavam fracos, vai restaurando, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos, agradecemos o Senhor, tanto esse cantão aqui quanto os que estão em casa. E também venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha receber dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse assim: que me honrarei, cubra o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Olha, no mundo espiritual foi feita uma grande obra. Foi quebrada as maldições, tudo que foi falado errado. Agora você vai sair daqui, pede força a Deus, mas não amaldiçoa mais sua vida. Deixa Deus trabalhar agora. Glória a Deus, você vai ver que as coisas vão mudar. Amém? Agora, pessoal, preste atenção. Desejo um bom dia, seus irmãozinhos aí. E quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente. Tá bom? Deus abençoe. A irmãzinha ali, qual é o seu nome? Seu nomezinho? Rosângela, tira o nomezinho dela para botar no caderno de Deus. Se você quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá? Tira o nomezinho dela para botar no caderno de oração, tá? Gente, vamos na paz em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus.